Sinto que sou totalmente motivado pelo desejo de prazer e pelo medo da dor. Por mais nobre que seja meu desejo, e por mais justificado que seja meu medo, prazer e dor são os dois polos entre os quais minha vida oscila. Vá até a fonte, tanto da dor quanto do prazer, do desejo e do medo. Observe, investigue, tente entender. Desejo e medo são sentimentos provocados por fatores físicos ou mentais. Eles existem e são facilmente observáveis. Mas por que eles existem? Por que razão eu desejo prazer e temo a dor? Prazer e dor são estados de mente. Enquanto você pensar que é a mente ou o corpo-mente, é fatal que você levante questões como essa. E quando eu me der conta de que não sou o corpo, eu estarei livre de desejo e medo? Enquanto houver um corpo e uma mente para proteger o corpo, as atrações e repulsas estarão operando. Elas lá estarão, no campo dos acontecimentos, mas isso não será mais da sua conta. O foco de sua atenção estará em outro lugar. Você não se deixará distrair. Mas mesmo assim, elas lá estarão. Será que jamais ficaremos totalmente livres? Você é totalmente livre, mesmo agora. O que você chama de destino ou karma é apenas o resultado de sua própria vontade de viver. O quanto essa vontade é forte, você pode avaliar pelo horror universal à morte. Muitas vezes as pessoas morrem de bom grado. Só quando a alternativa é pior que a morte. Mas essa disposição para morrer flui da mesma fonte que a vontade de viver. Uma fonte mais profunda até mesmo que a própria vida. Ser um ser vivo não é o estado último. Há algo além, muito mais maravilhoso, que não é ser, nem não ser, nem viver, nem não viver. É um estado de consciência absoluta, além das limitações de tempo e de espaço. Uma vez abandonada a ilusão de que se é o corpo-mente, a morte perde seu terror. Ela se transforma numa parte da vida. Sou americano e meu amigo é britânico. O mundo no qual nascemos está desmoronando e isso nos preocupa. O que o faz pensar que seu mundo irá perecer? Os instrumentos de destruição tornaram-se incrivelmente poderosos. Além disso, nossa própria produtividade passou a destruir a natureza e os valores culturais e sociais. Você está falando do tempo presente. Será que foi sempre assim, em toda parte? A situação calamitosa pode ser temporária e localizada. Uma vez terminada, ela será esquecida. A escala da catástrofe iminente é inacreditavelmente vasta. Estamos vivendo em meio a uma explosão. Cada homem sofre sozinho e morre sozinho. Os números são irrelevantes. Há tanta morte quando milhões morrem quanto quando um único perece. A natureza mata aos milhões, mas isso não me amedronta. Aí pode haver tragédia ou mistério, mas não há crueldade. O que me horroriza é o sofrimento, a destruição e a desolação fabricados pelo homem. A natureza é magnífica em tudo o que faz e desfaz, mas há maldade e loucura nos atos dos homens. Certo. Então seu problema não é o sofrimento e a morte, mas a maldade e a loucura que estão em sua raiz. A maldade não seria também uma forma de loucura? E a loucura não é o mau uso da mente? O problema da humanidade reside unicamente no mau uso da mente. Todos os tesouros da natureza e do espírito estão abertos ao homem
que utiliza sua mente da maneira correta. Qual é o uso correto da mente? O medo e a ganância causam o mau uso da mente. O uso correto da mente está a serviço do amor, da vida, da verdade e da beleza. Isso é mais fácil de falar do que de fazer. Amor à verdade, ao homem, boa vontade, quanto luxo! Precisamos de uma boa dose de tudo isso para endireitar o mundo. Mas quem vai fornecê-la? Você pode gastar uma eternidade buscando, em algum outro lugar, verdade e amor, inteligência e boa vontade, implorando a Deus e aos homens. E tudo em vão. Você tem que começar por você mesmo, com você mesmo. Essa é a lei inexorável. Não se pode mudar a imagem refletida sem antes mudar o rosto. Antes de mais nada, dê-se conta de que seu mundo é apenas um reflexo de você mesmo. E pare de ver defeitos no reflexo. Cuide de si mesmo. Corrija-se mental e emocionalmente. O físico acompanhará automaticamente. Vocês falam tanto de reformas econômicas, sociais e políticas. Deixe as reformas de lado e cuide do reformador. Que tipo de mundo pode criar um homem estúpido, ávido e desalmado? Se tivermos que esperar por uma transformação da alma, teremos que esperar indefinidamente. Você aconselha a perfeição, o que é o mesmo que aconselhar desespero. Quando todos forem perfeitos, o mundo será perfeito. Que obviedade inútil. Eu não disse isso. Eu disse apenas: você não pode mudar o mundo antes de mudar a si próprio. Eu não disse antes de mudar a todos os outros. Não é necessário nem possível mudar os outros. Mas se você puder mudar a si mesmo, você verá que nenhuma outra mudança é necessária. Para mudar o que se passa na tela, você apenas troca o rolo de filme. Você não ataca a tela do cinema. Como você pode ser tão seguro de si? Como você sabe que o que diz é verdade? Não é de mim mesmo que sou seguro. Sou seguro de você. Tudo o que você precisa é parar de procurar do lado de fora o que só pode ser encontrado dentro. Conserte seu modo de ver antes de começar a agir. Você está sofrendo de incompreensão aguda. Clareie sua mente, purifique seu coração, santifique sua vida. Essa é a maneira mais rápida de mudar seu mundo. Tantos santos e místicos viveram e morreram. Eles não mudaram meu mundo. E como poderiam? Seu mundo não é o deles, nem o deles é o seu. Certamente que deve haver um mundo factual, comum a todos. O mundo de coisas, energia e matéria? Mesmo que houvesse esse mundo comum de coisas e de forças, ele não seria o mundo em que vivemos. Nosso mundo é feito de sentimentos e ideias, de atrações e repulsas, de escalas de valores, de motivos e incentivos. Ele é um mundo totalmente mental. Em termos biológicos, precisamos de muito pouco. Nossos problemas são de outra ordem. Os problemas criados por desejos, medos e ideias equivocadas só podem ser resolvidos no nível da mente. Você tem que conquistar sua própria mente. E para isso, você tem que ir além dela. O que quer dizer ir além da mente? Você foi além do corpo, não foi? Você não acompanha detalhadamente sua digestão, sua circulação ou sua eliminação. Tudo isso se tornou automático. Da mesma forma, a mente deveria funcionar automaticamente sem exigir atenção. Isso não acontecerá a não ser que a mente funcione impecavelmente. Nós, a maior parte do tempo, estamos conscientes de nossas mentes,
e de nossos corpos, porque eles estão sempre clamando por socorro. A dor e o sofrimento são apenas o corpo e a mente gritando por atenção. Para ir além do corpo, você tem que ser sadio. Para ir além da mente, você tem que tê-la em perfeita ordem. Você não pode deixar uma bagunça para trás e ir além. Você irá atolar nessa bagunça. Cate seu próprio lixo. Parece ser a lei universal. E uma lei justa, por sinal. Eu teria permissão para perguntar como você foi além da mente? Pela graça de meu guru. E que forma tomou essa graça? Ele me disse o que é verdade. O que ele disse? Ele me disse que sou a realidade suprema. E o que você fez quanto a isso? Confiei nele e mantive em mente o que ele disse. Isso é tudo? Sim, eu me lembrei dele e lembrei do que ele disse. Você quer dizer que isso bastou? O que mais precisaria ser feito? Lembrar-me do guru e de suas palavras já foi muito. Meu conselho a vocês é ainda menos difícil. Apenas lembrem-se de si mesmos. O eu sou é suficiente para curar sua mente e levá-lo além dela. Tenha um pouco de confiança, nada mais. Não estou tentando enganá-lo. Por que eu faria isso? Eu, por acaso, quero alguma coisa de você? Desejo o seu bem. Essa é minha natureza. Por que eu o enganaria? Por que lembrar-nos de nós mesmos nos levaria à autorrealização? Porque esses são dois aspectos do mesmo estado. A autorrecordação está na mente. A autorrealização está além da mente. A imagem do espelho é da face além do espelho. Soa razoável. Mas qual é o propósito? Para ajudar aos outros, temos que estar além da necessidade de ajuda. Tudo o que quero é ser feliz. Seja feliz para tornar os outros felizes. Os outros que cuidem de si. Meu Senhor, você não é separado. A felicidade que você não puder compartilhar é espúria. Apenas o que é compartilhável é verdadeiramente desejável. É verdade. Mas eu preciso de um guru? O que você me diz é simples e convincente. Eu me lembrarei disso. Isso não faz com que você seja meu guru. O que é de importância crucial não é a adoração de uma pessoa, mas a firmeza e a profundidade de sua dedicação à tarefa. A vida em si é o Supremo Guru. Preste atenção às suas lições e obedeça às suas ordens. Quando você personaliza a fonte dessas lições, você tem um guru externo. Quando você as toma diretamente da vida, o guru está dentro de você. Lembre-se, pergunte-se, pondere, viva com elas, ame-as, cresça até alcançá-las, aproprie-se delas. As palavras de seu guru, externo ou interno, invista tudo e você alcançará tudo. Foi o que eu fiz. Dei todo o tempo que tinha a meu guru e ao que ele me disse. Sou escritor por profissão. Você poderia dar algum conselho a mim, especificamente? Escrever é tanto um talento quanto uma habilidade. Cresça em talento e se desenvolva em habilidade. Deseje o que vale a pena desejar e deseje o bem. Da mesma forma como você abre caminho em meio a uma multidão, passando entre as pessoas, você também encontra seu caminho entre os acontecimentos sem perder a direção geral.
É fácil se você tiver dedicação. Tantas vezes você menciona a necessidade de dedicação, mas nós não somos homens de uma única vontade. Somos feixes de desejos e de necessidades, de instintos e de impulsos. Eles rastejam uns sobre os outros. Ora um deles domina, ora outro, mas nunca por muito tempo. Não há necessidades, apenas desejos. Nem de comer, beber, abrigar o próprio corpo, viver? O desejo de viver é o desejo fundamental. Tudo mais depende dele. Vivemos porque temos que viver. Vivemos porque ansiamos por experiências sensoriais. Algo tão universal não pode ser errado. Claro que não é errado. No lugar e no tempo que lhe é próprio, nada é errado. Mas quando o seu interesse é a verdade, a realidade, você tem que questionar tudo, até mesmo sua própria vida. Ao afirmar sua necessidade de experiências sensoriais e intelectuais, você estreita sua investigação para acabar buscando apenas conforto. Busco felicidade, não conforto. Além do conforto do corpo e da mente, que outra felicidade você conhece? Há alguma outra? Descubra por você mesmo. Questione cada impulso. Não veja qualquer desejo como legítimo. Vazio de posses, físicas ou mentais, livre de preocupação consigo mesmo, esteja aberto à descoberta. Faz parte da tradição espiritual indiana a crença de que o simples fato de viver na proximidade de um santo ou de um sábio propicia a libertação, e que nenhum outro meio é necessário. Por que você não organiza um ashram para que as pessoas possam viver perto de você? No momento em que crio uma instituição, eu me torno prisioneiro dela. Na verdade, estou disponível a todos. O fato de compartilhar teto e comida não tornaria as pessoas mais bem-vindas do que elas já são. Viver perto não significa respirar o mesmo ar, significa confiar e obedecer, não deixando que as boas intenções do mestre sejam desperdiçadas. Tenha seu guru sempre presente em seu coração e lembre-se de suas instruções. É isso que quer dizer permanecer no verdadeiro. A proximidade física é o de menos. Faça com que sua própria vida se torne uma expressão de sua fé e de seu amor por seu mestre. Isso é que é o verdadeiro morar com o Guru. A menos que o testemunho da consciência comece a atuar sobre a pessoa e que ela se transforme no objeto de observação em vez do sujeito, a realização não será possível. É a testemunha que faz a realização desejável e atingível.